Se vou ligar a luz aqui só. Bom dia. Nesta videoaula nós vamos a estudar funções trigonométricas, né? Vamos estudar a função seno, a função cosseno, a função tangente, cotangente e algumas propriedades entre elas. Veja que vamos a definir aqui juntamente tanto a função seno como a função cosseno. Certo? Então, veja, a função seno e a função cosseno, elas possuem o mesmo domínio. Certo? O domínio é a reta numérica. O que significa isso? Significa que a função seno e a função cosseno, eles estão definidos para qualquer ângulo, certo? Quando aqui nós falamos de ângulos, nos referimos a ângulos numéricos, né? Não ângulos sexagesimais. Então, quando temos, por exemplo, um ângulo de 60 graus, nós precisamos transformar esses 60 graus em função de pi radianos, tá certo? Porque 60 graus não é um número, né? É uma representação de um ângulo. Então, decimos, então, que a função seno e cosseno, ele tem domínio toda a reta numérica. E a imagem, né? Veja que a função seno e cosseno, ele nunca pode tomar valores maiores que 1 e menores que menos 1. Então, é impossível, por exemplo, resolver uma equação da forma seno de x é igual a 2. Ou seja, não existe nenhum ângulo cujo seno ou cosseno seja igual a 2. No máximo, a função seno ou cosseno vai ser igual a 1. E no mínimo, a função seno e cosseno é igual a menos 1. Certo? Então, vamos a lembrar isso aqui. A função seno e cosseno toma valores entre o intervalo de menos 1 até 1. Tá certo? Seja qualquer ângulo que você considere. Isso é importante. As funções seno e cosseno, eles se anulam em infinitos pontos. Tá certo? Aqui aparece aqui infinitos pontos, né? Porque a gente não estudou aqui, mas na escola provavelmente você viu. A função seno e a função cosseno são funções periódicas. E o período dessas funções, das duas, são 2π. Certo? Quer dizer que você vai repetindo, no intervalo de 2π, a função se vai repetindo, né? Então, para estudar a função seno e cosseno, por exemplo, né? Se você já descobriu que ela é periódica de 2π, basta você analisar ela num intervalo de comprimento de 2π. Por exemplo, o mais fácil seria analisar o comprimento de menos π até π, por exemplo, ou de 0 até 2π. Quando você analisa ou estuda a função seno e cosseno nesse intervalo de 2π, comprimento de 2π, ali por periodicidade você estende para os demais intervalos. Tá certo? Por isso que é importante, em alguns casos, conhecer o período de uma função, porque isso vai facilitar o estudo. Bom, nós vamos a fazer agora na lousa um pouquinho mais detalhado isso. Veja, então, a função seno e cosseno, eles se anulam em infinitos pontos. O que significa que se anula, né? Significa que existem infinitos ângulos onde a função seno é igual a 0. Você se anula, né? O seno, ou seja, quando fala se anula, significa resolver a equação seno de x é igual a 0, né? Ou seja, quais são os pontos, os ângulos, né? Onde a função seno se anula. Vocês já viram na escola, né? A função seno se anula nos múltiplos de π. Por exemplo, seno de x é igual a 0 quando x é igual a 0. Também quando x é igual a π. Também quando x é igual a 2π. Também quando x é igual a 3π. E assim por diante, né? Mas também para os negativos, né? Quando seno de x é igual a 0, quando x é igual a menos π. Quando x é igual a menos 2π. Quando x é igual a menos 3π. E assim por diante. São infinitos, né? Veja que nós podemos escrever, então, que os zeros da função seno são de que forma? Da forma kπ. Ou seja, o seno se anula nos pontos da forma kπ. Então, veja que esse k que aparece ali é o k, um número inteiro, né? Os números inteiros, como você já sabe, né? São os números naturais, o zero e os naturais negativos. Certo? A função cosseno. A função cosseno se anula em quais pontos? Se anula nos pontos de que forma, né? Por exemplo, cosseno de π meios igual a 0. Aí, se você, π meios, você adiciona mais π, vai dar π meio mais π, 3π meios. Então, o cosseno se anula 3π meios. A 3π meios suma mais π,
vai dar 5π, ele também se anula. Então, os pontos onde o cosseno se anula são de que forma? π mais π mais 2π, π mais 3π, e assim por diante, né? Mas também se anula nos negativos, né? π menos π, π menos 2π, π menos 3π, assim. Então, todos os pontos onde o cosseno se anula são de forma o quê? π mais kπ. Lembrando que esse k que aparece aqui também é k inteiro. Ok? São uma série. Então, por isso que fala que tem infinitos pontos onde a função seno e cosseno se anula, né? E, obviamente, da definição da imagem, observamos que as funções seno e cosseno são funções limitadas, certo? São limitadas. Por quê? Porque a função seno ela não é maior que 1, nem menor que menos 1, os valores dela, né? Parece que são limitadas. Nesse caso, as limitações da função seno é o quê? O y igual a 1 e y igual a menos 1. Não passa dessa faixa. Ok? Aqui eu usei aqui o MATLAB, né, para graficar. Então, agora eu vou descompartilhar aqui o PDF e vamos usar aqui a lousa virtual para desenhar o gráfico, mais ou menos, né? Para vocês poderem ver. Então, vamos apagar aqui o que nós escrevemos faz pouco tempo. Vamos tentar agora desenhar a função z, certo? Então, temos aqui, podemos colocar y igual f de x igual seno de x. Tá certo? Já vimos, então, que o domínio da função seno é todo R, ou seja, x varia em toda a reta numérica, e a imagem está entre a faixa menos 1 e 1. Então, vamos a tentar desenhar, né? Aqui. Então, temos o eixo das abscissas, aqui o eixo das ordenadas. Certo? E agora vamos a representar aqui. Nós temos aqui o zero, e vamos supor que isso aqui seja 1, medida 2, 3, 4, 5, 6, certo? E aqui também para a esquerda, menos 1, menos 2, parece que aqui é menos 10, né? Mas aqui está o certo. Um minutinho só. Vamos a escrever a origem um pouquinho, menos, mais para a direita, para não confundir. Tá, então, aqui, a origem está aqui, 0. Então, vamos aqui, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Ok? Então, alguns pontos especiais. E aqui vamos esse aqui é o eixo das ordenadas, certo? Vamos agora, aqui também seria 1. Aqui 1, para cima, e aqui seria menos 1. Agora vamos a trocar aqui, vermelho. Então, veja aqui, o máximo valor que a função seno pode tomar é 1, e o mínimo é menos 1. Então, vamos a criar aqui uma linha pontilhada. Assim, dessa forma. E aqui embaixo também, y a menos 1. Então, o que significa isso em termos geométricos? Significa que o gráfico da função seno ele vai se encontrar entre essa faixa pontilhada, certo? Então, o gráfico não pode estar nem acima nem embaixo, ok? O próximo passo que vamos fazer é colocar alguns ângulos notáveis, conhecidos, por exemplo, né? Vamos lá. O primeiro ângulo é zero, né? Está aqui. O próximo ângulo notável da função seno, vamos escrever aqui embaixo. Você pode dizer, quando x não pode ser, o ângulo, vamos escrever aqui, quando o ângulo é 45 graus, por exemplo, né? 45 graus não é número, você tem que transformar para pi radianos. Então, 45 graus é igual a pi sobre 4, certo?
Outro ângulo notável também que vocês veem é 60 graus, por exemplo, né? 60 graus. 60 graus não é um número, tem que transformar para pi radiano, seria π sobre 3. Né? Aqui notável seria 90 graus. 90 graus é o quê? É π meios, né? Temos aqui 180 graus, igual a π. 270 graus, né? É igual a 3 π meios. E 360 graus. Vai ser igual a 2 π. Ok? Tá. Agora, esses que estão aqui à direita são números, né? O π, como todo mundo já sabe, vamos escolher aqui o aproximado. O π vai ser igual a 3,14, né? 14,15. Aqui para fim da aproximação tá bom. Então, o que significa? 45 graus vai ser igual a π sobre 4. Aqui vocês 3,14 dividem por 4, mais ou menos. E vamos representar aqui. Então, veja aqui. Então, primeiro vamos colocar, então, veja aqui. 90 graus, π meio, né? Π meio seria 3,14 dividido por 2. Vai dar alguma coisa. Então, só aqui representando. Então, π meio mais ou menos vai estar aqui. Π meios. Vou colocar aqui. Π meios. Outro ângulo notável seria 180 graus, ou seja, π. π igual a 3,14. Daria um pouquinho à direita de 3, tá certo? Um pouquinho à direita. Aqui vamos a ter π. 270 graus seria 3 π meios, tá certo? 3 π meios seria 3 vezes 3, 9, 2, 4,5. Mais ou menos estaria por aqui. 3 π meios, certo? E 2 π. 2π seria 3,14 multiplicado por 2, 6,28. Estaria um pouquinho à direita de 6, né? Aqui teremos 2π. Okay? Veja que, como eu dizia, que a função seno é periódica, é 2π, basta fazer o desenho dela, ou analisar no intervalo de comprimento 2π. Então, vamos analisar o intervalo de 0 até 2π. Uma vez que você analisa aqui, aí você, por periodicidade, significa que a função seno se vai comportar de forma análoga no intervalo de 2π até 4π. E também no intervalo de 4π a 6π, assim por diante. E também no intervalo para a esquerda, né? De menos 2π até 0. De menos 4π até menos 2π. É como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V. O que você fez no intervalo de 0 a 2π, você vai repetir nos demais intervalos de comprimento 2π. Daqui a pouco vamos ver isso aqui, né? Então, vamos analisar somente a função seno nesse intervalo de 0 a 2π. Ok? Somente nesse intervalo. Então, veja aqui. Primeiro, vamos a escrever os zeros da função. Vamos a descer um pouquinho. Os zeros da função seno de x. Ou seja, quais são os ângulos? Quais são esses ângulos onde a função seno se anula? Como já vimos, né? A função seno se anula quando o ângulo é igual a 0, o ângulo é igual a π e o ângulo é igual a 2π. Certo? Esses três ângulos que estão aqui, eles pertencem ao intervalo de 0 a 2π. Obviamente existem mais ângulos, porque são infinitos zeros, né? Mas só estamos estudando nesse intervalo que está aqui. Então temos que pegar então os zeros que pertencem a esse intervalo. E, portanto, os zeros são esses três que estão aqui. Agora vamos a destacar esses três zeros, né? Vou destacar com bolinhas pretas aqui. Aqui tem o 0, π aqui, e aqui 2π. O que significa zero, esses ângulos, 0, π, 2π, serem zeros da função seno? Significa que quando a gente vai fazer o gráfico da função, o gráfico vai passar por esses pontos. Então, o gráfico vai passar por esse ponto e vai passar por esse, por esse. Ok? Já temos aqui um. O próximo passo é ver aqui a função, o máximo da função seno, né? Máximo, vou colocar aqui. Máximo da função seno de x. Ou seja, o máximo vai ser igual quando o seno de x vai ser igual a 1. Então, quais são os ângulos cujo seno é igual a 1? Veja que também tem infinitos ângulos, mas nós queremos só encontrar aqueles valores de x que pertencem ao intervalo de 0 a 2π.
¿Alguien me dice un ángulo que está entre 0 e 2π, cujo seno seja igual a 1? Eu acho que π sobre 2 e 2π sobre 3. Tá. Candidato. 45 graus. Igual a π meios, 90 graus, exato. E a outra? 2π sobre 3. 2π sobre 3. Isso aqui está errado. Só tem esse aqui, só tem π meios. Nesse intervalo. É porque tem um ângulo de 270 também, né? Que Não, é o outros... único é π meios só. 270 aí é negativo, é menos 1. Ah, verdade, verdade. Tá Desculpa, certo? professor. Tá. Então, tudo bem. Gostei da participação. Então, é o único ângulo onde cosseno, ou, aliás, onde seno igual a 1, é o ângulo de π meios. Tá certo? Π meios, é dizer, nesse intervalo de 0 a 2π. Ok? Vamos agora ver o mínimo, né? O mínimo da função seno de x. Já alguém já falou, né? Então, ele vai atingir, o seno vai ser igual no ângulo. Em qual ângulo o seno vai ser igual a menos 1? Ou seja, aqui eu vou colocar aqui. O seno, assim, né? Seno de x igual a menos 1. O ângulo em questão vai ser igual a 3π meios. Ou seja, 270 graus. Também é o único ângulo nesse intervalo de 0 a 2π. Agora vamos a marcar com vermelhinhos esses pontos aqui, né? Então vamos a destacar com azul. Azul não, é outra cor aqui. Verde. Certo? Agora o ângulo π meio. Π meio está aqui, tá vendo aqui? Π meio está aqui. Vou destacar aqui. Π meios. E a outra é 3π meios, está aqui. Mas veja que quando o ângulo vale π meios, a função vale 1. Então aqui o ponto vai estar aqui. E quando o ângulo vale 3π meios, a função vale menos 1. Então o ponto está aqui. Certo? Ou seja, quando x é igual a π meios, a função vai atingir o máximo valor, vai ser igual a 1. E quando o ângulo, o x, vale 3π meios, a função seno atinge o mínimo valor, que é menos 1 aqui. Passa por aqui. Então vai passar por aqui. Tudo certo? Tá mais ou menos assim, né? Então, o que mais? Observamos aqui, já temos aqui onde atinge o valor máximos e mínimos, né? Obviamente aqui nós não vamos ter muitos elementos para fazer o gráfico, né? Porque falta analisar o crescimento, a concavidade, mas já tem uma ideia mais ou menos, né? Bom, agora eu vou pegar a cor azul para fazer o gráfico, mais ou menos. Então, mais ou menos vai sair um aproximado, né? Vejam então aqui, nos pontos pretos decimos que a função se anula, então o gráfico vai passar por aqui. Quando está aqui, veja o que vem aqui. Vamos analisar o intervalo de 0 até π meios. Quando estamos de 0 a π meios, a função seno é positiva, concorda? No primeiro quadrante. E o que acontece com a função seno? O seno de 0 igual a 0. À medida que o ângulo vai aumentando de 0 até π meios, o que acontece com a função seno? Ela vai crescendo. Porque seno de 0 é menor que 0 de 1, por exemplo. Isso. Do ângulo, né? Seno de 0, aí você pega o ângulo π quartos, por exemplo. Quanto vale π quartos? Seno de π quartos é raiz quadrada de 2 sobre 2. Ele é menor que 1. Mas o seno de π meios, ou seno de 90, é igual a 1, né? No intervalo de 0 até π meios, a função é crescente. Cresce. O que significa isso, né? Significa que se você pega dois valores arbitrários no intervalo de 0 e π meios, sendo um maior que o outro, significa que o seno vai ser maior no valor de x maior. Então, por isso a função vem assim mais ou menos. Aqui. Assim. E aqui vem por aqui porque ela é côncava nesse intervalo. A gente ainda não estudou derivada, mas tem uma ideia mais ou menos, né? Aqui. Uma vez que chega aqui, nós estamos agora de π meios até π. Obviamente não está muito de π meios até π. Nesse intervalo, estamos no segundo quadrante. No segundo quadrante, ainda a função seno é positiva, no segundo quadrante. Só que ela vai decrescer, né? Ela atingiu o valor máximo 1 e ela vai decrescer até 0. Por quê? Porque seno de π é igual a 0. Então, mais ou menos, ela vem aqui, vai decrescendo.
Atinge o máximo valor e decresce. Venga por aqui. Agora estamos no intervalo de π a 3π meios. Olha aqui, eu não fiz certinho as distribuições, né? Por isso que ficou assim. No terceiro quadrante, a função seno é negativa. Tá certo? Ela atingiu 0 no ponto π, e aí você vai até o ponto onde atinge 1. Então, menos 1, aliás. Então, ela vai decrescendo. E vem aqui. Mais ou menos assim. Vem aqui. Agora nós estamos no quarto quadrante, de 3π meios até 2π. Nesse intervalo, ainda a função seno é negativa, né? Ela atingiu o valor mínimo menos 1, aí vai aumentando o ângulo até 2π, até chegar a 0. Bem aqui, mais ou menos assim. Certo? Mais ou menos assim. Você analisou isso aqui no intervalo de 0 a 2π. O que você vai fazer? Você vai pegar esse comportamento da função seno. Só um minutinho, eu vou colocar aqui a bateria, não nunca. Você vai pegar esse gráfico que você fez no 0 a 2π e vai fazer um Ctrl+C e vai colar no intervalo até 4π. Vai ser a mesma coisa aqui. Aqui não aparece, mas eu vou fazer a mesma coisa. Você vai colocar assim, vai aqui, atinge, desce e vai. A mesma coisa aqui, do lado esquerdo, né? Obviamente que tem que respeitar aqui, o π meio está aqui, aqui atinge. Vai para aqui. Aqui chega a 0. Mais ou menos bem aqui, assim. E vai. Então, mais ou menos, deu mais ou menos para entender, né? Basta você analisar num intervalo de comprimento de 2π, né? Nesse caso aqui, a gente escolheu de 0 até 2π. Escolheu aqui de 0 aqui até 2π. Mas nada impede você escolher ou analisar o gráfico no intervalo de menos π até π, por exemplo. Ele também tem um intervalo de comprimento de 2π. Ok? Mais ou menos assim. Agora eu vou compartilhar o PDF para a gente observar melhor o gráfico, né? Aqui está um pouquinho. Aqui. Obviamente aqui está muito espaçado, né? Mas aqui de novo, né? Deixa eu ver aqui. Acho que aumentei demais. Aqui tem 1, aqui de cima, e aqui embaixo tem menos 1. Não ultrapassa esses valores, né? E aqui, obviamente, aqui não está destacado, assim, mas o gráfico, não sei, não está vendo como aqui, de 0 até 2π. 2π seria aqui. Seria aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui é 0 e 2π está aqui. Certo? Aí, então, o comportamento seria esse aqui, né? Ele sobe, vai descendo, desce até menos 1, aí depois volta a 0. Então, esse seria aqui. Aí, o que você faz? É como se você clonasse, né? Pega essa parte aqui, aí você vai colando nos demais, por periodicidade. Tudo bem, pessoal? Ficou mais ou menos claro? Sim. Então, aqui dá já para ao menos ter uma ideia, né? Que a função seno, ele se anula em infinitos pontos. Ele atinge seu máximo valor, que é 1, também em infinitos pontos, né? Atinge seu mínimo valor em infinitos pontos. Ok? Feito a análise para a função seno, obviamente para a função cosseno é análogo, né? Professor, Oi. se y, né, se na função seno y não fosse igual fosse, sei lá, y igual a 2 seno de x, então o valor máximo seria 2 e menos 2? Deixa eu ver. Se a função fosse y igual a seno de 2x. 2, não, 2 vezes seno de x. Aham, sim. Sim, o que você falou? Se essa função fosse y igual a 2 seno de x, então os valores máximos e mínimos seriam 2 e menos 2. Com É certeza, verdade? isso. Com certeza. Isso é verdade. Esse 2 que você apareceu o coeficiente se chama amplitude. Então, quando você vai calcular o máximo da função, dessa função, uma constante multiplicada por seno ou cosseno, né? Então, essa constante se chama amplitude. O nome já é sugestivo, amplitude vai ser até onde ele vai, né?
Então, de fato, nesse caso, o 2 seria o valor máximo e menos 2 seria o valor mínimo da função. Certo, certo. Assim, por exemplo, se você conhece o gráfico da função seno de x, é fácil fazer o gráfico da função 2 vezes seno de x. Basta multiplicar por 2 e alongar, por exemplo, né? Aqui no mesmo gráfico aqui nós temos, aqui, por exemplo, esse gráfico da função seno de x. Se você quer fazer o gráfico com 2 seno de x, o que você faz? Por exemplo, aqui essa aqui é a função, essa aqui é da função cosseno. Deixa eu ver aqui da função seno aqui. Quando você quer fazer o gráfico 2 vezes, o que vai fazer aqui? Aqui, obviamente, vai passar por esse ponto que está aqui de vermelho. Deixa eu parar aqui para não atrapalhar. Ele vai passar aqui. Só que aqui, quando 2 vezes, aqui tem 1. Então, ele aqui vai ser 2. Então, tem que você subir um pouquinho mais, né? Aqui também 0 fica aqui mesmo. Quando vai estar aqui no ponto 3 pi meios, ele vai ser aqui menos 2. Certo? Quando chegar a 60, vai ser 0. Só basta multiplicar por 2 todas as ordenadas. Aí você obtém o gráfico da função 2 vezes seno de x. Existem umas técnicas para escrever ou para desenhar os gráficos da função 2 vezes seno de x, 3 vezes seno de x, né? Quando você multiplica basta as ordenadas, né? E também você pode fazer translações, como vamos ver agora, né? Da função cosseno. Então, veja, no próximo slide, né? A gente não precisa analisar tal como a gente fez para a função seno. Se a gente quer construir o gráfico da função cosseno, basta ligar cosseno com seno através da seguinte... O cosseno de x é igual a quê? Seno de x mais π meios. Isso aqui é uma entidade trigonométrica. Certo? Então, o que significa isso aqui? Para você analisar o cosseno de x, basta analisar a função seno, mas só não a função seno, a função de x, senão que a função de seno de x mais π meios. E isso aqui, como podem observar, é uma translação à esquerda. Ou seja, você tem o gráfico da função seno. Para obter o gráfico da função cosseno, você traslada tudo à esquerda, um comprimento menos π meios. Aqui, vamos voltar aqui um pouquinho. Por exemplo, esse é o gráfico da função seno. Para obter o gráfico da função cosseno, você vai mexer esse gráfico para a esquerda. Vai mexer quanto? Um intervalo de menos π meios. Tal como está aqui, né? Aí, por isso que vai ficar essa função aqui. Pode ser um método, né? Ou você pode fazer o gráfico, novamente, tal como foi a análise para a função seno. Analisar onde que ela atinge máximos, onde que atinge mínimos, quais pontos atinge zero, né? Destacar e fazer o gráfico. Mas isso aqui é mais rápido, né? Porque você sabe que o cosseno de x é igual a seno de x mais π meio, né? Nesse caso, o gráfico da função cosseno, né? Obtém-se a partir da função seno com uma simples translação ao longo do eixo x à esquerda, um comprimento de π meios. Tem aqui. Ok, pessoal? Ok, ok. Ok, professor. Veja aqui, né? Quando nós movimentamos os gráficos das funções seno e cosseno ao longo, você pode movimentar os gráficos, né? Ao longo do eixo das abscissas, né? À direita ou à esquerda. Se você movimenta por um intervalo de comprimento 2π, esses gráficos vão coincidir. Se você vai mexendo, em um instante esses gráficos ficar um em cima do outro, né? Um em cima do outro. Vai coincidir. E isso aqui tem por o fato de que as funções, como falamos, seno e cosseno, elas são periódicas 2π. O que significa isso, né? Em termos matemáticos. Significa que a função seno de x, você se soma ou subtrai 2π, a função vai ser a mesma. Né? Seno de x mais ou menos 2π é igual a seno de x. A mesma coisa com cosseno, né? Cosseno de x mais ou menos 2π vai ser a mesma coisa que cosseno de x. Repito, essas aqui equações é pelo fato da função as funções serem 2π periódicas, né? Para qualquer x que pertence a ela.
Ok? Então, uma vez definido a função seno e cosseno, agora é fácil definir as funções tangente e cotangente. Então, primeiro vamos a definir a função tangente. A função tangente, como já sabemos, é definido como sendo a razão da função seno com relação à função cosseno de x. Seno de x, seno de x. Então, veja aqui, né? Nós já sabemos quase tudo com relação a seno e cosseno. Agora nós queremos saber com relação à tangente de x. Agora, a primeira coisa que temos que saber da função tangente é saber qual o domínio. Em quais pontos eu posso dizer que existe a tangente de x. Como aqui temos uma razão, tá certo? Aqui, então, ou uma fração, digamos assim, né? Nós temos que cuidar ou observar que o denominador nunca se anule. Nunca tem que ser zero. A gente não sabe dividir por zero, né? Então, o domínio da função tangente vai ser todos os pontos, exceto onde a função cosseno se anula. Então, nós temos que retirar da reta numérica todos os pontos onde a função cosseno se anula, porque não tem sentido a divisão por zero, né? E em quais pontos a função cosseno se anula? A função cosseno se anula, já vimos, né? Nos pontos π meios mais kπ, onde k é inteiro, né? Então, veja, então, o domínio vai ser o quê? Toda a reta numérica, exceto ou menos os pontos onde a função cosseno se anula. Os pontos π meios mais kπ. Ok? Então, a função seno tem sentido aqui. Aqui, por exemplo, a função seno não tem sentido quando você fala a função tangente, aliás, tangente de π meios. Não tem sentido, tangente de π meios. Porque a tangente de π meios é igual a quê? Seria seno de π meios sobre cosseno de π meios. Seno de π meios é quanto? É 1. Cosseno de π meios, 0. Aí você teria a divisão 1 dividido por 0, que não tem sentido. Tem um sentido de aproximação, de limite, né? Que na verdade 1 sobre 0 ele tende para infinito. Mais infinito. Mas não tem sentido, por isso que a gente exclui esses pontos, né? E a imagem, né? Então, veja que a função seno e cosseno, a imagem era de menos 1 até 1. No entanto, a função tangente, ele pode atingir todos os valores da reta numérica. Certo? Ou seja, existe, por exemplo, alguém fala, calcula ou encontra o ângulo cuja tangente seja igual a 80. Deve existir um ângulo cuja tangente seja 80. Ok? Outra propriedade que observamos aqui, a tangente de x, a função tangente de x, ela se vai anular, obviamente, quando o seno de x vai ser igual a zero. Certo? Uma fração é nula quando o numerador é nulo. Certo? Portanto, a tangente de x se vai anular quando o seno de x é igual a zero. E nós já vimos que o seno de x se anula em infinitos pontos, né? E quais são os pontos onde ele se anula? Da forma kπ, onde k é o inteiro, né? Da forma 0, π, 2π, 3π, 4π, e assim por diante. Também os negativos, né? Menos π, menos 2π. Ok? Obviamente, como a imagem da função tangente é a reta numérica, então a função não é limitada. Ela é ilimitada, certo? Ela não se encontra dentro de alguma faixa, ela é ilimitada, né? Pode tomar todos os valores da reta numérica. Ok? Vamos lá. E também outra propriedade importante da função tangente, né, é que ela é π periódica. A diferença da função seno e cosseno, que eram 2π periódica, né? A função tangente é π periódica. Quando você faz esse quadrado que está aqui, tangente de x mais menos π, esse aqui vai ser igual a tangente de π. Certo? O período de função tangente é π. Então, o que significa isso? Basta você analisar ou estudar a função tangente num intervalo de comprimento π, porque π é o período. Aqui, por exemplo, veja aqui. Aqui vou a pegar aqui qual intervalo de menos π meios, que está aqui. Esse aqui é menos π meios. E aqui é π meios. Eu vou aumentar um pouquinho para ver o gráfico. E, geralmente, nos cursos presenciais, eu costumava fazer o gráfico com mais detalhes, né? Pegava louça e passei. Mas aqui acho que dá para fazer. Então, veja, vamos tentar fazer o gráfico da função tangente de x. Veja aqui no gráfico, vou aumentar um pouco mais para a gente ver. Vou descer um pouquinho. Ok, tá bom.
Acho que melhorou aqui um pouquinho. Um pouco. Acho que ficou grande demais. Acho que tá bom ali, né? Acho que é muito... Aí tá bom. Tá, veja aqui. Primeira coisa que vou apagar isso aqui para não atrapalhar. Vamos começar o análise, né? Primeira coisa que vamos fazer, vamos a excluir da reta numérica, ou seja, do eixo das abscissas, desse eixo que está aqui, né, embaixo. Vamos excluir os pontos onde a função não está definida. E a função tangente não estava definida nos pontos onde o cosseno de x ele era igual a zero, né? E os pontos onde a função cosseno de x é igual a zero são pontos de que forma? É π meios mais kπ, certo? Então, o primeiro ponto que vamos anular vai ser π meios. Então, veja, aqui eu estou colocando como linhas pontilhadas, certo? Significa que nesse pontinho aqui, vou marcar aqui, nesse pontinho aqui, a função não está definida. Depois, tem π meios mais π, seria 3 π meios. Nesse ponto também a função não está definida, certo? A mesma coisa aqui. Ok? E agora, que seria π meios menos π, tá? Menos π meios. Aqui também não está aqui. Então, nesses pontos que estão de vermelho, a função não está definida. Ok? Não está definida. Tá, perfeito. Agora, como nós acabamos de dizer, a função tangente de x é uma função π periódica, de comprimento π. Então, basta analisar o gráfico da função num intervalo π. Então, o mais fácil aqui é analisar a função tangente no intervalo de menos π meios até π meios. Aquele que está aqui. Vou marcar assim. É esse aqui. Nesse intervalinho que está aí. Certo? Nessa faixa. Ok? Vamos só nos restringir a essa faixa que está aqui. De menos π meios a π meios. No intervalo de menos π meios a π meios, vamos encontrar os zeros da função tangente de x. A função tangente de x, ele se anula, como já vimos, nos pontos da forma kπ, né? Então, o primeiro ponto onde ele se anula vai ser 0. 0. Depois ele se anula no ponto π, 2π. Mas esses pontos já estão fora desse intervalo. Então, o único ponto que está dentro do intervalo de menos π menos π é 0. Por isso que aqui em 0, a tangente de x é igual a 0. Está vendo aqui? Está muito grande isso aqui. Em 0 aqui, a função vai passar pela origem. Ok? Tá. Vejam agora aqui, né? A função tangente não está definida nem em menos π meios nem em π meios. Okay? Então, mas a gente vai ver o comportamento assintótico. O que acontece com a função tangente de x? Quando x tende a π meios, ou seja, quando o ângulo tende a π meios. Mas vai tender a π meios pela esquerda, né? Veja aqui, quando você faz aqui o plano cartesiano, você tem um ponto, né? Na reta, você tem duas formas de se aproximar de um ponto, ou pela esquerda ou pela direita. Quando se aproxima pela esquerda, por exemplo, vamos a colocar qualquer número. Aliás, eu vou descompartilhar isso aqui e vamos para a lousa, para vocês poderem entender. Vamos fazer um pouquinho de limites, não? Vamos a descer um pouco. Nós temos aqui a reta numérica, certo? Então, representação da reta numérica aqui e aqui. E vamos a representar qualquer número aqui. 2, por exemplo. 2, certo? É o número 2. Então, na reta numérica, nós temos duas formas de nos aproximar de 2. Ou você se aproxima pela direita, ou se aproxima pela esquerda. Quando você se aproxima pela esquerda, você está se aproximando com valores menores que 2. Por exemplo, você pode dizer, eu estou chegando a 2, 1,9. Aqui. Tá certo? Primeiro aqui. Ali você fala, então, 1,91. Certo? Está mais perto aqui. 1,92. Está mais perto aqui. Vai chegando. 1,97. 1,99. Está muito perto já. Não é igual a 2, mas está chegando perto. Aí, mas eu quero 1,999. Está mais perto ainda, né? 1,9999. Está mais perto ainda, né? Então, como pode ver, você está aproximando de 2. Você não
Não chega a 2, está próximo de 2 pela esquerda, né? Mas também você pode se aproximar de 2 pela direita. Quando se aproxima de 2 pela direita, são com valores maiores que 2. Você pode falar, vou aproximar com 2,1. 2,1 vamos porque está por aqui, né? Mas eu quero mais perto, então. 2,09. Mais perto. 2,08, por exemplo, né? Mais perto. 2,01. Tá quase perto, né? Mais perto. 2,001. Mais perto. 2,0001. Né? Então, veja, você está aproximando aqui, o 2,001, ele está perto de 2, mas não é 2, está muito perto. Tá certo? Está aproximando de 2. Então, vejam aqui agora, né? Nós vamos a estender essa aproximação especificamente para a função tangente de x, quando o x, vou escrever aqui uma setinha, né? Tende para π meios. Certo? Esse aqui é uma setinha que tende, se aproxima de π meios. E você pode se aproximar de π meios de duas formas, né? Ou pela direita ou pela esquerda. Mas aqui no gráfico, como já vimos, só se pode acercar, porque nós estamos analisando o intervalo de menos π meios até π meios. Então, nós podemos acercar-nos só a π meios pela esquerda. A π meios pela esquerda. Não podemos acercar-nos ao chegar perto a π meios pela direita. Por quê? Porque π meios pela direita já sai. Porque o intervalo. Vamos ver aqui. O intervalo em questão é o quê? É menos π meios até π meios, certo? Nós estamos analisando esse intervalo da função tangente. Então, aqui a π meios, você pode se aproximar só pela esquerda, né? Então, o x pode aproximar-se a π meios só pela esquerda. Aqui a anotação que você usa aqui, coloca aqui. Então, significa que você só se aproxima a π meios pela esquerda. Por que não se pode aproximar a π meios pela direita? Porque já sairia do intervalo. Porque se você se aproxima a π meios pela direita, você estaria aproximando com valores maiores que 2. Está vendo aqui, por exemplo, aqui, específico aqui de 2. Quando você se aproxima de 2, você se está aproximando com valores maiores que 2. Certo? Por isso que aqui a gente não pode usar aqui o limite pela direita, porque está fora. Então, o que nos interessa é só o limite pela esquerda. Tá certo? Então vejamos aqui. Então, nós queremos mais ou menos ver o comportamento da função tangente de π meios. Esse aqui não está definido, tá certo? Não existe. Por quê? Não existe. Porque o cosseno de π meios é zero, né? Seno de π meios sobre cosseno de π meios vai dar 1 sobre 0. Ok? Não existe. Mas a gente vai analisar o que acontece quando o x tende a π meios pela esquerda. Certo? Nós teríamos mais ou menos aqui o quê? Seria seno de π meios pela esquerda, né? E quando tende a cosseno de π meios também pela esquerda. Ok? Quando o x tende a π meios pela esquerda, veja que nós estamos ainda no primeiro quadrante. Por quê? Porque π meios é 90 graus. Se você se tende pela esquerda, você vai tender com ângulos menores que π meios. Então está no primeiro quadrante. E no primeiro quadrante, tanto o seno como o cosseno são positivos. Ok? Então, o que acontece aqui? Quando o x tende a π meios pela esquerda, a função seno, ele vai tender para 1. Ok? E a função cosseno de π meios, ele vai tender para 0. Então, no limite, essa expressão que está aqui, ele tende para mais infinito. Então, quando vamos a fazer o gráfico da função tangente, quando o x está chegando perto de π meios, a função vai dar mais infinito. O mesmo análise podemos fazer agora quando vai chegar o x tende para menos π meios. Ou seja, quando o x tende a menos π meios. Veja que não confundir esse menos que está aqui na frente com esse menos que eu coloquei aqui superior, índice superior. Essa parte que está aqui, ele indica que tende a π meios pela esquerda. E esse menos que está aqui significa que é menos π meios, né? Diferente. Então, veja, quando aqui estamos menos π meios. Aqui o x não pode chegar
perto de menos pi meio pela esquerda, porque se estiver da esquerda estaria fora do intervalo, e não queremos. Então, ele vai tender a menos pi meios pela direita. Então, vamos analisar então, o seguinte, né? O que acontece com a função tangente quando x tende a menos pi meios pela direita. Tá certo? Agora eu quero que vocês me digam em qual quadrante nos encontramos quando x tende a menos pi meios pela direita. Quem me diz? Qual o quadrante que nos encontramos quando x tende a menos pi meios pela direita? Vamos para o chat, se tem alguma... Eu acho que é o quarto quadrante. Isso, tá certo. Quando x tende a menos pi meios pela direita, nós nos encontramos no quarto quadrante, ok? E no quarto quadrante, o seno é positivo ou negativo? É negativo. Negativo. E o cosseno? Positivo. Positivo, perfeito. Então vamos agora... Então veja aqui. Então agora nós vamos a descer um pouquinho. Aqui, então nós queremos ver o que acontece com a função tangente de menos pi meios. Assim, certo? Ou seja, quando x tem menos pi meios. Então o que acontece? Aqui teríamos mais ou menos, seria o quê? Seno de menos pi meios sobre cosseno de menos pi meios. Veja que aqui vai ser uma aproximação, né? Vou colocar aqui. Esse aqui, vamos escrever aqui igual. O seno de menos pi meios, ele vai tender para menos 1, sempre, né? E o cosseno de menos pi meio vai tender para 0. Por isso que dá aqui menos por mais, dá menos, né? E 1 por 0 aproximadamente vai ser menos infinito. Ou seja, quando a tangente tende para menos pi meios, a função tangente, aliás, quando o ângulo tende para menos pi meios, a função tangente tende para menos infinito. Veja que aqui foi pela direita, né? Menos pi meios. E agora, com esse pequeno análise, dá para agora entender o gráfico, né? Então, vamos para aqui e vamos a voltar para os slides. Aqui, vamos a voltar. Ok? Tá, vamos, eu vou retirar todos esses pontos para não... Só estamos aqui analisando o intervalo de menos pi meios a pi meios, né? Bem, então, quando x tende a pi meios pela esquerda, nós dizemos que a tangente é mais infinito, né? Então, mais infinito está para cima. Então, é como se essa reta x é igual a menos, aliás, a pi meios, é como se fosse assíntota, né? Nós vamos a estudar retas assíntotas um pouco mais para frente, na segunda unidade, quando vamos estudar derivadas, certo? Retas assíntotas são retas cuja distância com relação à curva, né? Nesse caso, a curva que seria o gráfico da função, né? Ele tende a 0 quando x tende para... quando se vai aproximando, né? Então, o assíntota aqui, ele nunca vai cortar o gráfico. Tá vendo? Quando x tende a pi meio pela esquerda, a função, ou seja, a tangente de x, ele tende para mais infinito. E aqui, quando x tende para menos pi meios pela direita, a tangente era menos infinito. Tá vendo aqui? Tende para baixo. E ele passa por 0. Então, e nós vimos que a função tangente, ela era periódica π. Então, por periodicidade, o que você faz? Você vai clonar agora, né? Você pega o gráfico da função no intervalo de menos pi meios a pi meios, como está aqui, que seria esse. Eu vou apagar isso aqui. Tá mentira. E o gráfico está aqui. Esse gráfico seria esse aqui, né? Tá, esse gráfico aí, né? O que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa nos intervalos. Agora, qual seria o próximo intervalo? De pi meios até 3 pi meios. O gráfico é o mesmo. Tá vendo? Qual o próximo intervalo? 3 pi meios a 5 pi meios. O gráfico é o mesmo. Isso aqui se chama por periodicidade, você repete. Tanto à direita como à esquerda. E assim você tem o gráfico da função tangente de x. Ok, pessoal? Tudo bem? Tudo sim. Agora vamos a diminuir, que está muito... Vamos a voltar ao normal. Aqui. Bom, o gráfico da função, o análise da função cotangente é praticamente análoga ao gráfico da função tangente. Tá certo? A função cotangente de x
ele define-se como sendo que é a razão entre cosseno de x e seno de x. Aqui, de novo, calculamos qual é o domínio, né? O domínio da função cotangente de x vai ser todos os pontos da reta numérica, exceto os pontos onde a função seno se anula. A função seno se anula em quais pontos? Da forma Kπ, né? Então, o que você vai fazer? Você tem a reta numérica e vai tirar os pontos da forma Kπ. Ou seja, quais pontos? 0, π, 2π, 3π, menos π, menos 2π. Portanto. E a imagem da função cotangente também é toda a reta numérica. E em quais pontos a função cotangente se anula? Obviamente, a função cotangente se anula quando o cosseno de x é igual a 0. E o cosseno de x é igual a 0 em quais pontos? Π meios mais Kπ, como já vimos, né? E, obviamente, a função cotangente não é limitada. Por que não é limitada? Porque a imagem é toda a reta numérica. Ok? E aqui já uma análise parecida com a função cotangente, nós obtemos o gráfico da função cotangente. E, obviamente, para analisar o gráfico, é importante observar que a função cotangente de x é uma função periódica, de período π. O que significa isso? Basta você fazer o gráfico da função cotangente num intervalo de comprimento π, aí depois, por periodicidade, você repite nos demais intervalos do mesmo comprimento. Aqui, por exemplo, a gente fez o gráfico no comprimento 0 a π. Tá certo? Aqui tem o gráfico. No intervalo de π a 2π, o gráfico é o mesmo, tá vendo? E no intervalo de 2π a 3π, também é o mesmo. Ok, pessoal? E agora vamos parar aqui a videoaula, né? Porque vamos a fazer a chamada.